Você já teve que corrigir seus cortes só porque alguém fez uma alteração na estrutura? Quer eliminar seu retrabalho? Olha esse vídeo aqui. Na aula anterior, você viu sobre a ferramenta de vistas do Allplan. Você soube que essas ferramentas são usadas quando você precisa enxergar os objetos por inteiro e não cortar eles. Nessa aula você vai ver as ferramentas de corte, ou seja, você pode literalmente cortar a estrutura para ver uma seção em específico. Já nas vistas, o desenho sai sempre com o observador enxergando a estrutura de fora. Essa aqui, por exemplo, o observador está olhando de cima. Então vamos lá. Para a ferramenta de seção do Allplan, tecla de atalho S de seção. Carrega a configuração da linha de corte e vai definir alguns parâmetros automaticamente. Linha de corte é esse símbolo de corte aqui, a setinha, beleza? Então clica na pastinha lá embaixo, botão favoritos escritório na esquerda e seleciona o arquivo de configurações. Pode abrir. Bom, aqui você consegue fazer dois tipos de corte. Na vertical e na horizontal, mais ou menos como na ferramenta de vistas, onde você configurava se o desenho era uma planta, uma elevação ou isométrica. Mas repara que aqui você não tem as setinhas olhando de um lado para o outro, para cima para baixo, igual tinha em vista. Você já vai entender. Vamos criar então dois cortes, ambos verticais. Porém, um vai ser na direção do eixo X e outro vai ser na direção do eixo Y. Primeiro vai ser do eixo X. Posicione então o mouse aqui no canto esquerdo do bloco, no ponto central. Sentiu que ele deu aquela travadinha? Agora pode clicar. No canto direito, mesma coisa. Posiciona o mouse no ponto central, deu a travadinha, pode clicar também. Essa aqui é a nossa linha de corte, como se tivéssemos posicionado o observador nesse exato local. Então ele só vai conseguir enxergar a partir daqui. Uma vez só. Pode dar ESC, porque agora a gente vai definir até onde que o observador consegue enxergar. Nesse caso, eu quero que o observador enxergue só até o final do bloco. Então é lá que eu termino minha caixa de corte. Pode clicar. Agora, lá na pastinha, na parte de baixo, carrega as configurações de visualização do corte. Vai abrir uma nova janela. E aí você vai até favoritos escritório e seleciona o corte de formas com linhas ocultas. Muito bem, agora é hora de clicar em algum lugar da tela para posicionar o corte e pressiona ESC até sair da ferramenta. Agora vamos observar algumas coisas aqui desse corte. A primeira é que nós temos dois tipos de configuração. Nós carregamos dois arquivos diferentes, um para o símbolo do corte e depois para as propriedades 2D do desenho. A primeira que a gente carregou foi a caixa de corte. Então aqui na elevação você pode dar dois cliques nessa caixa amarela, que é a caixa de corte, e aí podemos configurar alguns parâmetros, mas vamos deixar assim por hora. E aí pode dar ESC até sair da ferramenta. Já outro tipo de configuração, que são as propriedades de configuração do desenho 2D, é bem parecido com as configurações de vista em planta que a gente fez no último vídeo. Para acessar elas é só clicar duas vezes no retângulo azul, como a gente fez para as vistas. Agora vamos tentar alterar as dimensões e a posição da nossa caixa de corte, ou seja, do nosso observador. Na sua janela de visualização inferior direita, vamos definir então uma planta e também dar um zoom no nosso corte. E aqui já está definida. Vamos dar um zoom aqui no nosso modelo. Como a gente definiu que o caminho de corte vai até o fim do bloco, a gente não consegue enxergar a paredinha lateral, porque o corte para bem aqui. Mas, se a gente estender o corte até o final da travessa, depois da paredinha, já vamos conseguir enxergar tudo. Para fazer isso, clica na caixa de corte e você vai ver que aparecem dois quadradinhos azuis. Clica nesse aqui no centro, na aresta superior. Um clique só move o mouse para a direção da paredinha e você vai ver que já vai estar editando a caixa de corte. Não precisa arrastar, tá? É só clicar. E agora a paredinha apareceu no nosso desenho, viu só? Bem legal, né? Agora a gente vai fazer um corte na direção do eixo Y.
Tecla de atalho S, para o mouse na parte de cima, aqui no final da travessa, pode clicar. Agora leva o mouse até a parte inferior, na outra extremidade da travessa, e pode clicar também. Aperta ESC no seu teclado uma vez só para a gente começar a definir a direção do observador e a profundidade da caixa de corte. Clica no final do bloco. E agora clique em qualquer lugar da tela para a gente posicionar o corte. Vamos dar uma olhada agora nas características desses cortes. Então pressione F2 no seu teclado para a gente ficar apenas com uma visualização em planta. Vamos dar uma olhada nesse segundo corte aqui. Repara que as linhas dos cortes estão todas em azul, exceto essas linhas tracejadas que são a composição do contorno do nosso lastro, que estão ocultas. Agora repara também que as estacas estão em azul. Então vamos ver o que acontece se a gente mudar a linha de corte para fora da estaca. Para fazer isso, clica na caixa de corte e depois clica só uma vez no quadradinho aqui do centro da aresta esquerda, movendo o mouse para a esquerda e clicando fora da estaca. Você vai reparar que essas linhas deixaram de ser azuis e passaram a ser verdes. Isso porque o Allplan está indicando que a linha deixou de cortar o elemento e agora o elemento está inserido inteiro dentro da caixa de corte. Muito legal isso, né? Aliás, você já errou alguma vez a cor ou o layer da linha só porque estava trabalhando em CAD? Aqui você não vai ter esse problema, concorda? Então vamos lá. Diferente das linhas vermelhas, que são elementos ocultos, eles estão lá, mas tem algo na frente dele. Então o Allplan representa esses elementos com linhas tracejadas. Na verdade, isso é você quem vai definir. Se você tiver interesse em como definir essas configurações de layers e linhas, você pode assistir depois desse treinamento, o treinamento de customização do software, para que os desenhos saiam exatamente com a identidade visual do seu escritório. Pode dar um Ctrl Z para a gente voltar a caixa de corte para o lugar que ela estava e as estacas voltarem a ficar azul. Por último, vamos só arrumar a caixa de corte para que ela não mostre o comprimento total das estacas nesse desenho. Então define uma elevação, clica na caixa de corte e você vai ver que esses pontinhos azuis apareceram. Clica e move eles para cima até que as estacas apareçam bem pouquinho. Assim, a mesma coisa aqui para o outro. Muito bem. E aí, você gostou da aula de hoje? Se você gostou, já deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal. Grande abraço a todos e até mais.